Hoje, lá em Brasília, teve café da manhã do presidente Lula com jornalistas. O João Pedro Melo acompanhou. Fala, João Pedro, boa tarde. Fala, Ronald. Oi, Zaidan. Muito boa tarde para vocês. Olá. Depois de muitas especulações, o presidente Lula negou que o governo federal tenha problemas de articulação política com o Congresso Nacional. A questão vai contra os ataques feitos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e que, segundo os parlamentares, teria estremecido a relação entre os poderes. O presidente da República classificou a situação como normal e que as divergências são necessárias, mas que cabe ao parlamento decidir e discutir os projetos que por lá passam. Não acho que a gente tenha problema no Congresso. A gente tem as situações que são normais da política. Nós temos 513 deputados, o meu partido só tem 70. Nós temos 81 senadores, o meu partido só tem 9. O fato é que o cenário não parece dos mais favoráveis, principalmente com o que é considerado como pauta-bomba para o Executivo, como o veto das emendas de comissão no valor de 5,5 bilhões de reais e a PEC do quinquênio. Essas medidas podem aumentar o gasto público e preocupam também a equipe econômica, que não tem de onde tirar o recurso para bancar essas ações. O cenário também não é brando para o veto que trata sobre as chamadas saidinhas de presos para visita a familiares. Em um café com jornalistas, Lula citou a PEC da transição, que foi aprovada em 2022, e a reforma tributária, para dizer que mesmo não tendo tanto apoio no legislativo, o governo tem feito o próprio papel. Então veja que coisa interessante. Num país em que o presidente só tem 70 deputados do seu partido, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição apenas com votos contra de alguns poucos deputados, porque muita gente, inclusive do partido do outro lado, votou a favor da PEC da transição. Como é que se explica a gente ter feito e aprovado a reforma tributária? O fato é que o presidente deve se reunir ainda nesta semana com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. A data não foi divulgada e é possível que, assim como com Arthur Lira, o encontro ocorra fora das agendas oficiais. Ao ser questionado, o presidente negou que esteja pensando em promover uma reforma ministerial e destacou que gosta do jeito que o time está jogando. O time entra para jogar e o time está jogando do jeito que eu acho que deve jogar. Portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo, porque o povo brasileiro precisa disso. O presidente da República também assinou uma carta conjunta com 16 países, pedindo a libertação dos reféns detidos pelo grupo extremista Hamas há mais de 200 dias. O documento diz que o acordo de soltura dos reféns que estão na faixa de Gaza permitiria um cessar-fogo imediato na região. Era isso então, pessoal. Volto com vocês aí no estúdio. Um abraço. Valeu, João Pedro Melo. Obrigado. Ô Zaidan, o presidente Lula falou principalmente, tocou no ponto e foi indagado várias vezes da relação dele com o Congresso Nacional, principalmente com a Câmara dos Deputados. Diminuiu a fervura, dizendo que não tem nenhum grande dano, mas se a gente for contar desde o início do governo, em janeiro de 23, já foram alguns momentos de turbulência. Talvez o mais favorável ao governo foi na aprovação da reforma tributária, né? Quando o presidente foi ao Congresso, talvez tenha sido ali um momento de maior tranquilidade, mas é inegável que a maior das turbulências está acontecendo exatamente agora, né? Claro, e no caso da reforma tributária, Ronald, o Congresso nunca enxergou aquilo que foi votado como sendo um projeto do governo. Chegou uma reforma aqui, um projeto de reforma tributária, o projeto foi enviado pelo governo, então vamos aprovar ou vamos rejeitar. Aquilo foi trabalhado dentro do parlamento com muita pressão de alguns setores econômicos fortíssimos e também muita pressão para que fosse rejeitado por outros setores econômicos fortíssimos, mas o setor financeiro e o setor industrial, com todo o peso que ambos carregam, queriam a aprovação. E a pressão foi muito grande. E o parlamento sempre enxergou aquilo como um projeto que tinha muito do parlamento também, que foi trabalhado no parlamento, ideias que nasceram no parlamento foram acrescentadas e tal. Então não dá para chamar de vitória do governo. O governo conseguiu, mesmo tendo, como disse o Lula,
70 parlamentares, conseguiu aprovar. Não é bem assim. Aquilo não foi visto como um projeto do governo. E a PEC da transição era caçapa cantada, né? Porque aquilo houve um amplo acordo. Ainda era governo Bolsonaro quando a PEC da transição estava ali, já pronta para ser votada. E havia o impacto da eleição. Não é? Quem é eleito presidente da República, com a quantidade de votos, aquilo sempre te dá uma força inicial muito grande. Mas há problemas. Alguns são normais, há muita dramatização na mídia, né? Na relação executivo-legislativo é normal. Normal que o Congresso rejeite, que o Congresso aprove, que o presidente vete, que o veto do presidente seja derrubado. Tudo isso é normal. Esse é o jogo limpo, constitucional, democrático. Tá na regra, né, Zaidan? Tá na regra. O problema é que muitas vezes partidos que entraram para o governo têm ministérios, têm secretarias, têm dinheiro, têm verba, manda e desmanda, chega no parlamento, vota contra. Aí não dá. O vice-líder do governo na Câmara acaba de ser destituído dessa função. Porque ele fez até uma gravação ali e tal, atacando o MST, etc. E atacando, mais do que o MST, posições que são as posições oficiais do governo. E o cara era vice-líder do governo. Não é? Só que essa coxa de retalho. São partidos que têm representação no ministério, tem ministério, derrubaram o ministro, derrubaram o presidente de Caixa Econômica e na hora de votar fazem de conta que são oposição. Aí, nesse caso aí, o integrante do Podemos do Espírito Santo, o Vitor Linhares, né? Exatamente. Doutor, né? Vitor Linhares. Isso. Então, sinceramente, é isso que o governo tem aceitado muito passivamente, né? Os caras... Claro, nós já tivemos no Brasil ministros que se licencia para ir votar e vota pela derrubada do presidente. Tem, né? teve no mesmo. caso da presidente, que foi a Dilma. Nós vimos isso, né? Vimos, acompanhamos aqui, ao vivo, inclusive.